Graças e paz, irmãos. Fiquem de pé, por gentileza. Por favor, para os irmãos, ocupem os primeiros lugares. Fiquem para trás, não. Venham para frente. Dividam-se, sentem aqui, sentem lá. Pode sentar na frente, ó. Tem 4 lugares na frente, pode vir para frente. Soberano Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua, Tu és o único Deus verdadeiro e a vida eterna, Senhor. Sabemos que desde o princípio de todas as coisas, muitos almejavam em seu coração serem deuses, e alguns, desprezando as moradas celestiais, se portaram diante dos homens, sustentando no seu coração o desejo de serem deuses. E realmente aos homens se tornaram deuses e senhores. Todavia para nós há um único Deus verdadeiro e um só Senhor, Yeshua, o Messias. E nós estamos aqui hoje, Senhor, para aprender da Tua palavra, para seguir o Deus verdadeiro. Porque Deus estranho não há no nosso meio, Senhor. Mas o Deus da verdade, detentor da verdade, o Deus que habita na luz inacessível, o Pai das luzes, dos espirituais justos e aperfeiçoados, que habita na luz inacessível, o qual não foi visto por ninguém, nem pôde ser visto, mas a quem nós veremos naquele dia, se seguirmos a paz e a santificação. Ó Deus, é a Ti que nós levantamos a nossa voz e entregamos a nossa vida. Que possamos trilhar os caminhos que o Senhor tem para nós. Que possamos nos submeter à vontade do Teu Espírito. Que possamos servir ao Senhor de templo. Que o Senhor venha nos administrar. Que Jesus seja o nosso governante, o nosso Rei, o nosso Senhor, eternamente. Amém. Que o Senhor venha nos dar discernimento da Sua palavra e nos revelar os mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Que em nome do Senhor Jesus, do Senhor Yeshua, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, venha por meio do Seu Filho agora nos revelar a verdade, pelo poder do Seu Espírito Santo, Senhor, e da Sua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus, do Senhor Yeshua. Amém, irmãos. Pode sentar. É sabido de todos os irmãos que o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, Ele não revelava todas as coisas que Ele dizia para os seus discípulos. Ele falava que os mistérios, o conhecimento era para os discípulos, mas nem tudo Ele falava abertamente para os discípulos. A multidão nunca recebeu da parte de Jesus revelação nenhuma, somente os discípulos. Mas mesmo os discípulos, eles foram limitados em saber de determinados detalhes, porque era muito pesado para eles naquele momento conhecer. Em determinado momento, ele começou a falar mais abertamente, e os apóstolos reconheceram em verdade que ele sabia tudo e que não havia necessidade que se fosse dito nada para ele. E
quando Jesus ressuscitou, a palavra nos ensina que ele veio, em Lucas capítulo de número 24, aliás, 23, acho que é 23. E ele abriu o entendimento dos apóstolos para que pudessem compreender as Escrituras. Então, mesmo aos discípulos, aos apóstolos, até a sua crucificação, ele se limitou a falar somente o que era necessário. Os apóstolos só foram compreender profundamente e saber expressar só depois que Jesus lhes abriu totalmente o entendimento. Olha só, João 16. Mesmo no capítulo 16 aí, quando Jesus fala sobre o envio do Espírito Santo, ele estava dizendo todas essas coisas por parábolas aos discípulos. Ele diz assim no versículo de número 25, olha, disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. E mais, versículo 29. Olha só o que os discípulos disseram. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora reconhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Então, existiam coisas que Jesus pregava, e mesmo aos discípulos, por causa do teor, da gravidade, do conflito que poderia acontecer, também por eles não terem estrutura psicológica, espiritual, para receberem determinadas revelações, ele se limitava a fazê-las. Quando ele começou a falar um pouquinho mais abertamente de Deus, os discípulos ficaram maravilhados e reconheceram só aqui que ele havia vindo de Deus. Que ele sabia todas as coisas, não tinha necessidade de nada. Só que ele se limitava. Eu vejo muitas pessoas afoitas, uma vontade muito grande de sair falando para as pessoas aí fora que nem discípulas são. As coisas, né? As coisas que o Senhor revela aos discípulos, e alguns até se aventuram a falar de coisas que não entendem, como se tivessem a plena revelação, coisas que nem ainda a estes fora revelada. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? O Velho Testamento, a antiga ali não é Velho Testamento, não existe Velho Testamento. Isso aí foi criado pela Igreja Católica. Você pode ver que as Bíblias mais corrigidas trazem Antiga e Nova Aliança. Na Antiga Aliança, você consegue entender lá dentro todo o Evangelho, só que de forma figurativa. Você pode ver que tanto Jesus quanto os apóstolos, eles usaram a Antiga Aliança para revelar os mistérios de Deus, porque ali tem verdades ocultas ali. Então, sempre quando você vai ler a Antiga Aliança, você vai perceber que ela tem sempre duas dimensões. Ela revela mistérios espirituais, e ela fala literalmente de assuntos históricos, de fatos que realmente aconteceram. Só que o que aconteceu realmente, intermédio de quem aconteceu, é que mora o perigo. Mas em tudo aquilo
havia um mover do Espírito Santo para que nós tivéssemos acesso a algumas verdades ocultas. Em Mateus capítulo 13, abram lá, versículo de número 35. Trinta e 35. Mateus 13, 34 e 35. Observe. Todos acharam? Mateus 13, 34 e 35. Olha só. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábola a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então veja bem, quando Jesus pregava por parábolas, ele estava revelando coisas que ninguém nunca teve acesso, desde a criação do mundo até aquele determinado momento. Ele estava revelando mistérios que ninguém compreendia, coisas que ninguém nunca teve acesso. Só que quando ele abria a boca em parábolas, eles não entendiam. A multidão não entendia, e muitas vezes determinadas coisas, os próprios apóstolos chegavam e perguntavam ao Senhor. Coisas que o Senhor já havia revelado para eles, eles perguntavam: por que o Senhor fala para a multidão por parábolas? Como a gente vê no versículo 10 do mesmo capítulo. E haviam coisas que eles não compreendiam, principalmente no que diz respeito a quem era o Pai, quem era o Deus verdadeiro. Quando a gente entra em João, você vai ver que do capítulo 16, Jesus já começa a falar abertamente. Ele goteja um pouquinho da revelação ali no capítulo 14, no capítulo 10, no capítulo 8. Só que os apóstolos não tinham ainda, não tinha caído a ficha deles, que ele estava revelando um Deus que ninguém conhecia. Um Deus que os judeus acreditavam ser o Pai, um Deus a quem os judeus diziam: não, o nosso Deus é o Pai, quando na verdade não era o Pai, era uma outra pessoa. Então Jesus ele veio revelando quem era o Deus que eles pensavam adorar e o Deus verdadeiro a quem eles deveriam adorar, a quem ele foi incumbido da missão de revelar. Não só o nome, mas principalmente a personalidade. E por que eu estou falando isso para vocês? Jesus Cristo ele contou uma parábola, não uma, mas tem outras também. Mas nessa exclusivamente, ele não revelou todo o mistério na sua explicação contido nessa parábola. Ele não explicou tudo que estava ali. Porque ele sabia que se ele falasse, os apóstolos não iam suportar, não iam aguentar receber aquela revelação. O apóstolo Shaul, a quem nós conhecemos como Paulo, foi dado a ele uma graça em arrebatamento e foi-lhe revelado mistérios que poucos dos apóstolos tiveram acesso e alguns tiveram acesso a poucas informações das quais o apóstolo Paulo foi feito ministro por revelação. Inclusive muitas das coisas o apóstolo Paulo foi impedido de revelar aos homens. Como João também em Apocalipse, você vai ver que tem determinadas coisas que ele está vendo que o anjo pega e fala para ele: isso você não vai escrever. Você não vai dizer para ninguém isso. São coisas que talvez nós só saibamos lá na glória, ou que talvez o Senhor nos revele enquanto estamos aqui. Depende dele. Mas o que eu quero que você entenda é que tem coisas que nós não falaremos. Não que não sejam importantes, mas que talvez não vão mudar em nada a sua vida. Mas existem coisas que elas são de suma importância.
E uma dessas é saber quem é o Deus verdadeiro. Entenderam, irmãos? E eu vou falar um pouquinho para você do Deus verdadeiro. E você vai entender também que existe um Deus que não é verdadeiro. O que se entende por figura? Na antiga aliança, não era permitido sequer que um homem que era da casa de Israel, que ele se juntasse em matrimônio com uma mulher que não fizesse parte da nação de Israel, dentre as 12 tribos. Aquelas mulheres, elas eram tidas como filhas de um outro Deus. É lógico que os homens também das outras nações eram tidos como filhos de um outro Deus. Então o que acontecia? Quando esse povo começou a seguir a Deus, por intermédio do anjo, foi dada a seguinte ordem: que eles não ficassem com aquelas mulheres que serviam outros deuses. Então, veja bem, existe um outro Deus, e existem vários deuses, além do Deus verdadeiro. Em Malaquias, abre lá, capítulo 2, versículo de número 11. Dez e 11. Malaquiarro, né? O verdadeiro nome dele é Malaquiarro, Malaquias. Versículos de número 10 e 11. Profetizou e exortou ao mesmo tempo. Não temos nós todos um mesmo Pai? Olha só, nós todos quem? O povo de Israel? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, olha só o que ele está dizendo. E a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama. Deus ama a santidade. E se casou com quem? Com a filha de um Deus? Espera aí, irmão. Quer dizer então que houve um determinado momento em que o povo de Israel fez um casamento com a filha de um outro Deus. Se você olhar, os dois estão no singular. Judá está representando o povo de Deus, Judá. E a mulher representa um casamento que não deveria ter acontecido. Essa mulher, ela era filha de um outro Deus. Logo, os descendentes de Judá já não eram filhos, descendentes do Deus verdadeiro. Passaram a ser descendentes de quem? De um falso Deus. Entenderam a revelação? Lembra que quando a gente entra em Hebreus capítulo 12, se estáis sem disciplina, sois o quê? Bastardos e não filhos. O casamento de Judá com essa mulher gerou bastardos, filhos que não se sujeitaram a Deus, não tiveram Deus como pai, que não aceitaram a adoção. Bastardos, desrespeitosos. E Jesus, quando ele veio, ele enfrentou essa situação. Ele estava falando a uma nação que dizia servir o Deus verdadeiro, que interpretava de forma totalmente errada a lei, que prestava culto aos anjos, como o apóstolo Paulo fala. Um povo desonesto, maligno. E Jesus revelou claramente de que lugar eles eram e quem era o pai deles. E Jesus deixou bem claro
que do Abraão da fé eles não eram filhos, eles eram filhos do Abraão da carne, mas não do Abraão da fé. Em João capítulo 8, vamos lá. João 8, 25. Presta bem atenção nesse versículo de número 25. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Que princípio? O princípio da conversa deles. Versículo de número 12. Falou-lhes, pois, Jesus, ao princípio aí, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. E ele disse, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Eles não eram discípulos de Jesus. Por isso eles não compreendiam quem era Jesus. No versículo de número 23, Jesus deixa bem claro que eles eram de lugares diferentes. Ele diz, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo? Veja bem, vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Mas este mundo está no poder de quem? Este mundo está no poder de quem? E principalmente na época que Jesus veio, que não tinha nem a embaixada celestial aqui. Não tinha a congregação dos santos na terra ainda. Ele falou, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou, mas de quem eles eram então, se eles eram deste mundo? Se eles não eram de cima, do reino? Em 1 João 5, versículo de número 19, olha o que Jesus revela. 1 João, 1 de Iohanan, capítulo 5, versículo de número 19. O mesmo João, que relatou isso aqui no seu evangelho, em sua epístola, ele traz a seguinte informação, que eu acredito que seja uma revelação. 1 João 5, 19. Ele diz, sabemos que somos de Deus. Somos, nós quem? Os santos, os que são de cima. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no... Então o mundo inteiro está no maligno. Jaz quer dizer sepultado, morto. Então o mundo inteiro está morto no maligno, por causa dos seus pecados. E em João capítulo 8, onde nós lemos aí no versículo 23, Jesus deixou bem claro, falou, ó, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Agora olha no versículo 24, João 8, versículo 24. Por isso, por eu ser de cima, vocês serem de baixo, por vocês serem deste mundo, eu não ser deste mundo. Olha o que ele diz. Por isso vos disse, que morrereis em vossos pecados. Porque o mundo pertence a quem? Aos pecadores. E não aos santos. Porque quem tem poder sobre o mundo é Satanás. E o mundo já está morto. Ele jaz no maligno, por causa dos seus pecados. E ele diz, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou o quê? A luz do mundo. Morrereis em vossos
morrereis em vossos pecados. Se Jesus não viesse, ninguém nunca conheceria o Deus verdadeiro. Ele era a luz do mundo, a clareza. Ele evidenciava quem era Deus e quem não era Deus. Quem olhava para a vida de Jesus, via ali realmente alguém que servia a Deus. Diferente dos mestres, dos detentores, dos pastores daquela época, que comandavam as sinagogas, o templo em Jerusalém, que arrastavam multidões mundo afora. Jesus, em Mateus 23, ele diz: olha, fariseus hipócritas, percorreis a terra e o mar para fazer um prosélito, um convertido ao seu credo. E depois de o fazer, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Então, o discipulado deles tornava o seu discípulo pior do que eles. Porque o discípulo, aprendendo a viver como eles viviam, vendo como eles viviam, ao invés de melhorar ou repelir aquela conduta, eles adotavam e ainda aperfeiçoavam para o mal, se tornando pior do que seus mestres. E a cada geração de discípulo, a desgraça se multiplicava, como tem acontecido nos dias de hoje. A cada dia que passa, no surgimento de novas igrejas, de novos supostos apóstolos, de novos supostos profetas, tem surgido pessoas que têm sido pior a cada geração, mais malignos, mais perversos, mais hereges, mais corruptores de almas do que os seus pais. Isso tem que parar, irmão. Muitas pessoas gostariam de ouvir o que nós temos ouvido e não podem ouvir. Hoje nós vemos a necessidade de se pregar o evangelho, de se reevangelizar pessoas. Porque mesmo os que estão dentro da igreja estão errados, estão crendo de forma diferente a pregada e ensinada por nosso Senhor. A nossa missão neste mundo é muito importante. Jesus disse aí mesmo, em João 8:12, ele falou: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. E quem tem a luz da vida em si, ele proporciona vida para os que estão sendo iluminados pelo seu conhecimento, pela sua postura, pela sua pregação. O Deus das trevas tem enganado milhares de pessoas há milênios, irmãos. E hoje ele continua enganando. Ele é extremamente astuto. Ele criou um Jesus diferente. Ele conseguiu, assim como ele fez com a lei, corromper o evangelho, pregando um outro evangelho que não é outro, mas alguns enviados por ele têm deturpado a verdade e anunciado um falso Jesus para a humanidade. E nós não temos feito absolutamente nada quanto a isso. Nós nos contemos e nos impedimos de revelar que o Deus das trevas, o Deus do Monte Sinai, não é o Deus do Monte Sião. Nós temos que revelar a verdade à humanidade. A humanidade está perecendo no engano. Nós vimos Malaquias, no capítulo 2, versículo 11, revelando: Judá se corrompeu, se casou com a filha de outro Deus. Os descendentes dali eram todos profanos, e hoje é do mesmo jeito, irmão. A cada geração tem vindo uma raça pior, que se chamam teólogos, que se acham detentores da verdade, homens corruptos, ladrões, avarentos, que têm enganado e seduzido as pessoas com seu diploma, homens que têm arrastado multidões com sinais, prodígios de mentira, na eficácia de Satanás. E as pessoas hoje preferem o sinal do que a verdade. Tem gente que prefere levantar de uma cadeira de roda do que ter o seu pecado perdoado.
E tem muita gente na cadeira de roda e com qualquer outro tipo de enfermidade por causa do seu pecado. Jesus deixou isso bem claro. Em determinado momento os discípulos chegaram para ele e falaram: Senhor, quem pecou? Esse ou seu pai para que nascesse assim? Jesus falou: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Certo? Então tem coisas que você vai perceber que aconteceu porque Deus tem um propósito. Agora, em determinado momento, ele também chega para o cara e fala: perdoados estão os seus pecados. Os fariseus, quando ouviram, os mestres, falaram: quem é esse que está perdoando o pecado? E eles, sabendo o que eles pensavam, disse: para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar os pecados. Aí ele levantou e falou: levanta, toma o teu leito e anda. E o homem imediatamente ficou curado. Aí você fala: mas peraí, então tem situações, tem coisas que vão acontecer que é para a glória de Deus se manifestar. Não tem um porquê. O porquê é que Deus quis e Deus realizou o milagre para provar que Ele é Deus. Para provar para os incrédulos que Ele está trabalhando. Agora, existem situações em que a pessoa está desgraçada por causa do pecado dela. Em um outro determinado momento, o Senhor, ao curar um homem, virou para ele e disse: vai e não peques mais para que não te aconteça pior. Então quer dizer que tem coisa que acontece na vida do cara que é por causa do pecado dele. Eu vejo todo mundo indo atrás da cura, mas ninguém indo atrás da santificação. Eu vejo todo mundo indo atrás de prosperidade financeira, mas ninguém busca a prosperidade espiritual. O Deus das trevas, ele tem seduzido esta humanidade com a mesma coisa que ele ofereceu para Jesus e Jesus negou: o melhor deste mundo. Tudo aquilo que Jesus negou em Lucas 4, em Mateus 4, na tentação, os homens hoje, os crentes hoje, têm aceitado. Fama, reconhecimento, poder no mundo. Quando alguém vinha glorificar Jesus, Jesus falava: eu não aceito glória dos homens. Opa! Então Jesus não aceitava a glória dos homens. Hoje o que nós vemos é mais homens aceitando a glória dos homens do que de Deus. Nós precisamos revelar a verdade às pessoas. Só tem um jeito da mentira ser retirada. Não adianta a gente pregar a verdade sem falar quem é o Deus que revela a verdade. Você pode falar a verdade para a pessoa, mas ela vai atribuir toda essa verdade ao Deus das trevas. Então ela vai falar como se fosse um de nós, mas não terá o nosso pai como o pai dela. Só que ela vai enganar multidões. Em 2 Timóteo 3,13, o apóstolo Paulo diz: e os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Porque o cara cria uma bobagemzinha, ditado por Satanás, do tipo pulseirinha que vai te dar isso ou aquilo, tijolinho ou lencinho que vai fazer isso ou aquilo. É que o diabo faz, o diabo opera. Pessoa é curada, prospera, acontece alguma coisa. Aí, o que eles pensam? Puxa, então foi de Deus aquilo que eu bolei. E começa cada vez se enganando e enganando as outras pessoas, inventando mais idiotices, mais amuletos, fazendo a cada instante as pessoas se desviarem mais da verdade e adotarem o falso Deus como se fosse verdadeiro, por meio de amuletos, de objetos de culto. Jesus disse, ainda aqui em João capítulo 8, no versículo de número 39, versículo 38 em diante, Jesus começa já a falar algumas verdades. Olha só. Jesus disse para os judeus o seguinte: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis, olha só, o que também vistes juntos de vosso Pai. Então ele já deixou bem claro: meu Pai não é o Pai de vocês. Concordam comigo? Ele já deixou muito claro: meu Pai não é o Pai de vocês. Entenderam, irmãos?
Vamos continuar. 39. Responderam e lhe disseram: nosso pai é Abraão. Yeshua Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Então ele já colocou em xeque a descendência deles. Certo? Um dia nós vamos falar sobre esse texto. Se você quiser ler depois na sua casa, Jesus revela dois Abraão. Um Abraão segundo a carne, que gerou filhos carnais, e um Abraão segundo o Espírito, que gerou filhos na fé, do qual nós somos todos filhos se vivermos como ele. Versículo 40. Mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tenho o que, irmão? Dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vamos continuar, versículo 41. Ele disse: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Só que não foi isso, ou prostituição, não foi isso que Malaquias profetizou. Foi no capítulo 2, versículo 11? O que ele disse? Que o povo abandonou, profanou a santidade de Deus que ele tanto ama. E se corrompeu com a filha de outro Deus. Então todos eles eram filhos de prostituição. Aí continua. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se, outra vez ele coloca em xeque, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Versículo 43. Jesus pergunta: por que não entendeis ou não compreendeis o que eu estou dizendo? Por não poder suportar a minha palavra, ele responde. Por que eles não suportavam? Versículo 44. Vós tendes por pai quem, irmãos? O enganador, o diabo. Então o pai de Jesus não era o mesmo pai daqueles judeus. E ele continua: e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então tudo que eles faziam, por obras, por fé, era com uma única finalidade: agradar a quem? O pai deles. O problema é que toda aquela vida religiosa que eles tinham, toda aquela devoção, toda aquela fé, todo aquele culto era prestado, era entregue a um falso Deus, a quem Jesus chama de enganador, farsante, diabo. E que Jesus deixa muito claro que não é o mesmo pai dele. O nosso Deus não é o mesmo Deus deles. O nosso Rei e Senhor Jesus não é o mesmo deles. O Espírito que nós temos recebido não é o mesmo deles. Porque o nosso reino, o reino do nosso Rei, do nosso Pai, não é deste mundo. Eles foram feitos para ficar aqui, para morrerem, para serem destruídos. Nós, todavia, nascemos pela vontade de Deus para estarmos com Ele pela eternidade, revestidos de glória, a imagem e semelhança de Jesus. Nós não somos deste mundo. As pessoas precisam conhecer a verdade, irmãos. E só tem uma forma das pessoas conhecerem a verdade: se nós nos entregarmos verdadeiramente a Deus. Se nós deixarmos a verdade, o verbo, a palavra se tornar carne em nós, ao ponto de aniquilar totalmente a nossa velha criatura, como fomos, como pensamos, como agimos, como éramos conhecidos nesse mundo, por temperamentos, por palavras, por modo de vestir, toda forma. As pessoas têm que olhar para nós e reconhecerem que nós não somos daqui.
Quem ouvia e via Jesus sabia que ele não era igual a eles. E quando as pessoas ouvem você e olham para você, será que eles também conseguem perceber que você não é como eles? Chegada a hora que a verdade precisa ser pregada abertamente, irmãos. É chegada a hora que a verdade verdadeiramente tem que se manifestar através dos nossos atos. Nós temos que confessar publicamente a nossa fé, que servimos ao Deus do Monte Sião e não do Sinai. Que o nosso Deus habita na luz inacessível e não nas trevas. Que o nosso Deus não é deste mundo. E que o reino do qual nós fazemos parte tem a sua embaixada aqui, mas aqui, como embaixada, somos peregrinos e forasteiros, porque não pertencemos a este mundo. Até quando, irmãos, vai continuar com essa vidinha meia boca? Engolindo o sapo, aceitando tudo. Dando risadinha. Ou não deixando bem claro que você não concorda com determinadas posturas, com determinados comportamentos, com determinadas coisas. Até quando você vai ver nessa vidinha chulé que você tem vivido? Jesus te chamou para ser luz do mundo como Ele. Não te chamou para você ser oculto, não. Ser conivente, displicente, irresponsável. Viver como se nada tivesse acontecido com você, ou como se você não tivesse tido acesso a nada que pudesse ser transformador, não só a sua vida, mas aos outros também. Mudar a nossa vida, irmão. Até quando vai continuar desse jeito? Jesus veio para revelar a verdade. Existem duas nações na terra, a celestial e a terrena. A celestial, todavia, toma esse lugar. Aqui ele tem uma embaixada, na qual somos peregrinos, estamos de passagem, e forasteiros, pertencemos a outra nação. Nós não somos daqui. Se todavia nós nos corrompermos com os que são daqui, nós não herdaremos o reino de Deus. Não herdaremos o reino de Deus. E veja bem, quando o Senhor vier e Ele achar na sua embaixada, presta bem atenção, alguém que não pertence ao reino, Ele vai mandar tirar do reino e lançar no fogo. Vão ter muitas pessoas que vão estar no nosso meio, mas que não pertencerão ao reino. Vão estar aqui no nosso meio. Mas o Senhor naquele dia mandará os seus santos anjos e eles colherão do seu reino tudo aquilo que causa escândalo, que pratica iniquidade. Tudo aquilo. Só que para mim o maior escândalo que tem não é ver uma pessoa pecando, porque se eu vejo eu consigo ajudá-la. Lógico, se ela quiser. O maior escândalo que existe é ocultar a verdade e viver como um agente duplo. Crente camaleão, se molda a situação, a comportamentos, a fés. Vamos começar a pregação. Mateus capítulo de número 13. Vamos ver o que Jesus, na parábola, não revelou aos apóstolos, não explicou aos apóstolos. Mateus capítulo de número 13, Matitiarro, capítulo 13. A partir do versículo de número 24. Essa parábola é conhecida como a parábola do trigo e do joio. Diz assim: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo.
Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o que, irmão? O joio. Quer dizer então que o joio, ele só se manifesta quando o trigo começa a crescer. Quando o trigo começa a crescer, você vai ver que o trigo ele é diferente do joio. Frutos diferentes. Porque enquanto é pequeno, não dá para você entender. Enquanto é semente, você não está vendo nada. É só quando cresce que você começa a perceber. Você olha para a lavoura e fala, puxa, ali tem uma semente que eu não plantei. Ali tem o joio. Só que, eu não sei se vocês já plantaram, mas uma vez que aconteceu, eu plantava cebola, alho e feijão, e muitas vezes no mesmo canteirinho assim, quando eu era criança. E como eles cresciam juntos, quando eu cavava, eu percebia que a cebola, a raiz da cebola, a raiz do alho e a raiz do feijão, elas se cruzavam. Na maioria das vezes, quando você ia puxar fora o pé de feijão, que o máximo que crescia era mais ou menos assim, uns 50, 60 centímetros, que você ia puxar, você percebia que ele saía arrancando os brotinhos de alho e de cebola, porque as raízes deles estavam todas entrelaçadas. A mesma coisa acontecia quando se plantava o trigo e alguém lançava a semente do joio. As raízes se entrelaçavam. E se alguém tentasse arrancar o trigo, arrancaria também o quê? Tentasse arrancar o joio, arrancaria também o quê? O trigo, por causa das raízes. Mas é interessante lembrar que o trigo e o joio, para crescerem, precisaram, a terra onde eles foram lançados precisou ser tratada. Desfrutavam da mesma terra. Estavam ali. Ambos, desde a semente, já tinham destinos diferentes. Raiz entrelaçada, mas quando era regado um, o outro também era o quê? Regado. A água era para o trigo, mas o joio também usufruía da mesma água que nutria o trigo. A diferença estava na natureza dos dois. Mas havia um temor. Se arrancasse o joio, pode ser que viesse junto o trigo e morreria por causa das raízes que se cruzavam, que se entrelaçavam. Então, olha só. E quando a erva cresceu, frutificou. E quando deu fruto, frutificou, apareceu também o joio. Aí deu para se notar pelo fruto. Alguém aqui já viu joio? O pezinho de joio é muito parecido com o pezinho de arroz, assim como o de trigo também, muito parecido com o pezinho de arroz. Só depois que você vê assim, o de trigo, ele sai como se fossem umas espigazinhas assim, ó, com uns cabelinhos, é diferente. O arroz também. Já o joio é estéril. Mas é igualzinho, muito parecido o pezinho. Agora olha que coisa. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Agora presta bem atenção. No versículo 25 diz que dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Dormindo os homens. Agora olha o versículo de número 27. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe. O que eles disseram? Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. Veja bem, nós vimos aqui os homens que dormiram e os servos do Senhor que notaram o joio. E o que eles queriam fazer? Olha aí, ó. Os servos lhe disseram,
Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então aqueles servos queriam fazer o quê? Com o joio, irmão? Arrancar o joio. Não foi? Não tinham a menor preocupação com o trigo, com o que poderia acontecer com o trigo. Tinham? Não, eles queriam arrancar o joio a qualquer custo. Agora olha que interessante. O povo de Israel, quando migrava no deserto, quando alguém cometia um pecado, essa pessoa ela era fulminada sem misericórdia. E mais, quando um pai de família pecava, não só ele, mas seus filhos, sua esposa e tudo quanto ele tinha era dizimado. Era tudo destruído. Você sabe por quê? Aqueles servos, eles não estavam preocupados. Eles queriam tanto eliminar o joio, que qualquer tipo de contratempo ou de alguém que pudesse ir junto não importava. O que importava é que o joio fosse arrancado, ainda que custasse o trigo que o cercasse. Quando a gente entra no livro do profeta Ezequiel, ele fala: nunca mais direis esse provérbio em Israel. Os pais comeram uvas e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, o filho não ia mais pagar pelo pecado do pai. Então haveria um momento em que haveria a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é como a justiça dos servos dele lá atrás, que não tinham a menor misericórdia do trigo. Não se importavam, eles queriam tanto destruir o joio, que qualquer coisa que acontecesse aos que cercavam o joio, não tinha a menor importância para eles. Entenderam quem eram os servos? Agora olha só. Isso aqui, esses servos, são um tipo de anjo. Um tipo de anjo. A quem o Senhor não deu nenhuma autoridade para fazer nada. Ordem para dar, para fazer absolutamente nada. Só que tem um porém. Eles eram justos. E toda desobediência à palavra dita por eles recebia justa retribuição. Só que a justiça deles é olho por olho, dente por dente. Ou seja, dar a alguém o que alguém merecia. Você sabe qual é a justiça de Deus? Dar ao homem aquilo que o homem não merece. Essa é a diferença da justiça do nosso Deus, daqueles lá atrás que diziam ser deuses. Agora olha só o que acontece aí. Porém, ele lhes disse: não quero que vocês os arranquem. Para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Agora, ele vai falar de um outro grupo de anjos. Versículo de número 30. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E por ocasião da ceifa, da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro quem? O joio. E atai-o em molhos. Então quem é que vai ser? Nós vamos subir antes do joio ser tirado, irmão? Sim ou não? Não, primeiro é o joio que é arrancado. Então as igrejas aí fora estão falando que vai ser primeiro os crentes. Entendeu? Os crentes que vão ser tirados primeiro? Olha o que diz. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para quê? Para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Quando a gente vai para a revelação dessa parábola, Cristo, ele não revelou esses outros mistérios. Ele falou só poucos detalhes dentro dessa parábola. Olha só o que ele explica. Capítulo de número 13 ainda, versículo de número 36 em diante. Vou te mostrar como nem tudo era revelado aos discípulos. Jesus revelava algumas coisas, mas nem tudo. Olha só. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem.
O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. E o joio são quem? Os filhos do maligno. Agora olha só. O inimigo que semeou, quem é, irmão? O enganador, o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Você vê que ele já pulou tudo. Já foi logo para o final. E ele disse, a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros, são os anjos. Só que ele não explicou quem eram os servos que queriam arrancar. Porque os homens dormiram. Os homens dormiram. E ele não explicou quem eram os servos que queriam arrancar. Agora olha só. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão da onde, irmão? Do seu reino, tudo ou todos, que causam o quê? Escândalo. E os que cometem iniquidade, ou seja, transgridem a lei. E lançar alusão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem consegue compreender o que eu estou dizendo, que compreenda. Haviam pessoas lá atrás, seres lá atrás, que se passavam pelo verdadeiro, mas que não eram verdadeiro. Que queriam tanto exercer justiça, que ficavam cegos e não mediam as consequências dos seus atos. Independente de quem pudesse sofrer junto, o que eles queriam era eliminar os iníquos. Eles não tinham misericórdia. Eles davam para os homens realmente, o que os homens mereciam. Só que Deus, Ele deu uma coisa que os homens não mereciam, que é chamado de graça, favor imerecido, um benefício de Deus. Deus, ao olhar para a humanidade, falou, eles merecem ser todos exterminados, mas eu vou dar para eles o perdão de todos os seus pecados. Quando Deus fez isso, irmãos, houve um divisor de águas. Naquele momento Ele estava revelando que quem estava lá não era Ele. Que tudo aquilo que foi feito, não foi feito por permissão dEle. Tem muita gente hoje atribuindo a Deus a desgraça, o malefício, a maldição, a catástrofe. Só que não ao Deus verdadeiro. Eles pensam que é o verdadeiro, mas é porque eles ainda não conheceram Jesus. Quando nós conhecemos o Jesus verdadeiro, nós conhecemos o Deus verdadeiro. Em Mateus 11, versículo de número 27, olha o que Jesus revelou. Presta bem atenção. Ele disse, todos me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser. Peraí, se o Filho veio para revelar o Pai, quer dizer então que todo mundo lá atrás estava perdido, servindo o falso. Ou os falsos. Porque o apóstolo Paulo falou que não existe só um falso não. Ele falou que existem vários. E inclusive ele deixou muito claro, nos céus e na terra. Olha só, 1 Coríntios, capítulo de número 8. Versículo de número 5. Olha só o que ele revela. Olha o que o apóstolo Paulo diz, irmãos.
Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer aonde? No céu, quer na terra. Como há muitos deuses e muitos senhores. Aí ele fala, todavia para nós, a igreja, a embaixada celestial, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então o apóstolo Paulo revelou que não havia só um falso Deus, haviam vários. Só que a maior preocupação não estava com os vários, estava com um que exercia poder sobre todos eles. E esse cegava o entendimento de todo aquele que não aceitava, que não cria na verdade. Em 2 Coríntios 4, olha só, versículo de número 4. Versículo 3 e 4, tá bom? Vamos ler o versículo 3 e 4. Olha o que diz aí. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, ou seja, não foi revelado para alguns, para os que se perdem está encoberto, não fora revelado. Nos quais o Deus deste século, deste mundo, cegou o quê? Os entendimentos de quem? Dos incrédulos, daqueles que não querem acreditar. Para que não lhes resplandeça a luz, a revelação do Evangelho da glória de Cristo, que é o quê? A imagem de Deus. Então a luz do Evangelho, aquilo que evidencia, que revela a Deus, que mostra a verdade, que revela os mistérios ocultos a eles, não foi revelado, está tudo encoberto, eles não conseguem ler. Eles leem um texto, você pode mostrar um versículo aqui, por exemplo, você pega 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 12, onde Salomão diz, Deus disse que habitaria nas trevas espessas. E você vai lá para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16, Deus habita na luz inacessível. Você mostra a contradição, e eles não entendem. E eu já tive prova, testemunho disso. Eu mostrei os dois versículos. O cara leu os dois e falou, glória a Deus, e não entendeu. E eu mostrei a segunda, a terceira, e eu só vi na reação dele falando, você está entendendo? Você está entendendo? E ele não entendeu. Houve a necessidade de eu falar para ele, irmão, aquele não era. Aí foi a hora que ele sofreu o impacto. Quem disse que habitaria nas trevas não era esse que está na luz, irmão, você não entendeu? Deus desse século impede, irmão. O nosso evangelho está encoberto para essas pessoas. Satanás, sabendo da popularidade, do poder de Cristo e do evangelho, ele criou uma nova entidade também conhecida como Jesus. Ele criou um espírito que leva todos a pensar que é o Espírito de Deus. E ele criou, em cima do evangelho verdadeiro, uma interpretação pessoal do evangelho, a quem ele atribui também o nome de evangelho, mas não é algo que encobre a verdade, a luz do evangelho da verdade. Porque não muda a vida de ninguém, não transforma absolutamente ninguém. Manipula as pessoas, seduz as pessoas, enrola as pessoas, explora as pessoas, mas esse evangelho que eles pregam não revela Jesus, nem Deus. Que é tudo que nós precisamos para sermos salvos. Gálatas 4:8, vamos lá. Está bem lembrado, hein? Glória a Deus, irmão. Olha o que diz aí. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Quantas pessoas estão servindo os anjos, pensando que estão servindo a Deus? Estão prestando culto a Lúcifer, Satanás, Apolion, Abaddon.
seja lá como você queira chamá-lo, enganador, diabo, sedutor das nações, o grande dragão, a antiga serpente, seja lá como você queira chamá-lo, tem muitas pessoas servindo a deuses falsos. E o pior, que por trás dele está a maior autoridade de todos esses deuses falsos, Satanás. E as pessoas aí fora não conhecem a verdade, irmãos. Quando Jesus veio com a parábola do trigo e do joio, ele se ateve a revelar naquele momento o que era importante aos apóstolos. Mas no decorrer, os apóstolos foram recebendo a verdade. A verdade foi sendo introduzida nos apóstolos, eles começaram a entender. O apóstolo Paulo, o que mais perseguiu, mais revelações foram dadas a ele para que ele se tornasse perseguido tanto quanto ele perseguia e sofresse por amor à verdade, pelo nome do Senhor Jesus. E nós não temos padecido, recebendo tamanhas revelações e esclarecimentos do Espírito Santo, nós temos medo, vergonha de falar a verdade. Nós escondemos o nosso Deus e muitas vezes, quando alguém vem dar paz para a gente do Deus falso, a gente dá paz do verdadeiro. Não existe paz entre o verdadeiro e o falso, irmão. Jesus, ele falou, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo tem uma paz do Deus deles, o nosso é diferente da paz de Jesus, do Deus Jesus. Jesus podia ter dito, ó, eu te dou a minha paz, a paz que vocês têm me dado, mas ele falou, a minha paz vos deixo. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz dele não era a mesma do mundo. A paz do mundo é olho por olho, dente por dente. É vencer o inimigo na espada, na bomba, na humilhação, na difamação. Nós vemos isso entre os nossos elegíveis aí a presidência, senado, governo. Nossos não, porque eu não voto em ninguém mesmo. O meu rei é Jesus, eu sou peregrino aqui, não interfiro em nada desse mundo. Interfiro sim no destino da alma das pessoas que me ouvem, pelo poder do Espírito Santo. O resto, eu não voto em ninguém. Não coopero e não colaboro com ninguém. O meu reino não é deste mundo. O meu rei já foi eleito e ninguém pode tirar o seu trono. É eterno, é Jesus Cristo. Eu não sou deste mundo. Ah, mas a Dilma, mais o Lula, mais o PT, mais o PSDB, o PMDB, para mim, não tem a menor importância. Quem ganha, quem perde. Porque a minha vida não depende do que o homem pode fazer, sim do milagre que Deus pode realizar. Então, não tem problema nenhum. Se tiver desemprego e fome para alguém, vai ter para aquele alguém. Porque para mim, ainda que seja do céu, o Senhor vai enviar, porque eu creio em Deus. E o reino dele não é deste mundo. Olha aí novamente, versículo de número 8. Mas quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Não é uma verdade isso? Essas épocas de eleição, você vê um monte de crente aí, trabalhando na eleição, né? Ganhando dinheiro de forma ilegal. Muitos vão fazer boca de urna, o que é proibido pela própria lei deles. Não nossa, porque a nossa é divina. Em Efésios capítulo 2, olha só. Versículos de número 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, estranhos na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, o que diz aí, irmãos? Estáveis o quê? Sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Da comunidade está falando dos convertidos, viu?
e estranham aos concertos da promessa, a promessa feita a Abraão. Não tendo esperança, e o que mais não havia no mundo deles? O que não havia no mundo deles? Não havia Deus no mundo. Espera aí, irmãos, presta bem atenção. Se não havia Deus no mundo, quem é que estava no mundo dizendo eu sou Deus? Se o credo em Deus, ele foi profetizado pelos apóstolos e manifesto em Cristo, a quem o mundo estava chamando de Deus antes de Jesus chegar? Todos os profetas que anunciaram dessa graça que nós recebemos foram mortos de forma cruel. E Jesus fala sobre isso. Como o profeta Zacarias, que foi morto entre o templo e o lugar santo. Nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos ser negligentes. Tiago diz que se o homem sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Nós temos que tomar cuidado com a vida que nós temos levado. Os anjos tinham uma palavra. E eles se manifestavam muitas vezes como deuses. E todos os veneravam. E aquilo lhes proporcionava prazer de serem adorados como Deus. Como deuses. Toda desobediência à palavra pregada por eles era retribuído com a morte. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, Hebreus capítulo de número 2, vamos lá. Versículos de número 1 e 2. Prestem bastante atenção, olha só. Hebreus 2, 1 e 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, Paulo está abrindo o entendimento, esse versículo de número 1, é que ele trouxe toda uma revelação no capítulo de número 1. Aí quando chega no versículo 1 do capítulo 2, ele vai entrar em uma coisa que poucas pessoas se atentam. Ele diz assim, porque se a palavra falada pelos anjos, veja que esse porquê, ele é junto, então é porquê de explicação, de resposta, é um porquê que traz o entendimento. Então ele diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, olha só, e toda transgressão e desobediência recebeu o quê? Justa retribuição. Olha só, então no ministério dos anjos, que era o ministério da condenação e da morte, o que acontecia? Quando alguém desobedecia alguma lei de Deus, algum mandamento, o que os anjos faziam? Eles já vinham com a lei da condenação e da morte. O que é a lei da condenação e da morte? É a consequência, a punição que eles aplicavam sobre todos os transgressores dos mandamentos morais. Só que o apóstolo Paulo lhe disse que era justa essa retribuição. A punição que eles recebiam, que os homens recebiam, era justa. Só que o grande problema que as pessoas não entendem é que o que Deus fez por nós foi injusto. Como assim, pastor, foi injusto? Sim, injusto. Porque o que nós merecíamos, Ele não deu. Ele deu o que nós não merecíamos. O amor, o perdão, a remissão. Restaurou nossa comunhão pelo sacrifício do seu Filho. E muitas pessoas ao olhar, não, os anjos foram justos. Sim, eles foram, Paulo diz, e eu creio. Porque eles davam aos homens o que os homens mereciam, porque a lei, a maldição da lei diz, olho por olho, pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura.
Literalmente se cumpria: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus inclusive fala isso para Pedro. Pedro, quando ele corta a orelha de Malco, do soldado Malco, Jesus vira para Pedro e fala: não faças isso, Simão. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido, porque a lei deste mundo é fazer o homem pagar da mesma medida pelo erro que ele cometeu. Só que Deus deu para os homens algo que os anjos nos privaram: a misericórdia, o perdão, a compaixão, uma nova oportunidade de fazermos tudo correto, escrevermos uma nova história, como Ele sempre quis para todos nós. Entenderam, irmãos? Tiago revela o seguinte, Tiago capítulo de número 2, versículo de número 13. Presta bastante atenção no que Tiago, Yaakov, né? O nome verdadeiro é Yaakov. A Igreja Católica quis homenagear o rei Tiago e colocou o nome do irmão de Jesus, que era Yaakov, que seria Jacó. Colocou o nome dele de Tiago, né? Modificou ele. Então, olha só. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Presta bem atenção. O juízo será sem misericórdia sobre quem não fez o que, irmãos? Misericórdia. Então o que Deus quer que o homem faça? O quê? Misericórdia. Concordam? O que Deus quer que o homem faça? Misericórdia. Só não vai ter misericórdia para aquele homem que não teve misericórdia no dia do juízo. Certo? Agora o que continua aí? E a misericórdia triunfa sobre? Quando Deus vem para executar o juízo, o que ele teve? Misericórdia. Ao ponto da misericórdia triunfar sobre aquilo que éramos dignos de receber, e Ele nos dar o que nós não merecíamos, o perdão dos nossos pecados. Então Ele adverte que só não haverá misericórdia para aquele que não usar de misericórdia. Os anjos não usaram de misericórdia, e por isso não haverá misericórdia. E o apóstolo Paulo inclusive diz que nós havemos de julgá-los. Como que os crentes hoje vão julgar um anjo, se os crentes hoje não sabem nem o que os anjos fizeram? Nós sabemos, porque o Senhor nos tem revelado, mas eles não sabem. Quando eles chegarem diante do tribunal, o que eles terão de dizer? Pelo contrário, os próprios anjos condenados terão o que dizer a respeito desses homens, porque eles são testemunhas, eles fazem parte das nuvens que têm visto tudo que os homens têm feito. Primeira Coríntios capítulo de número 6. Vamos ler o versículo de número 2 e 3. O apóstolo Shaul, Paulo, revela: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha só. Por que julgaremos o mundo? Porque nós não pertencemos ao mundo, certo? Os céus hão de trazer juízo ao mundo, concorda? Então nós somos dos céus e havemos de julgar o mundo. Então nós não podemos ser do mundo, do contrário nós receberemos a sentença do céu sobre nós. Então olha lá. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Veja bem, os santos. Porque quem pratica o pecado pertence a quem? Ao diabo. Então é um cidadão do mundo. Então esse não vai poder julgar. Então ele diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas, ou seja, os assuntos dentro da igreja? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Mas espera aí, se nós havemos de julgar os anjos, como poderemos exercer alguma sentença sobre eles se nós não conhecemos, se nós não temos acesso, se nós não sabemos aquilo que eles fizeram? Entenderam? Mas nós sabemos o que eles fizeram. Por isso, naquele dia, haveremos de dizer o que eles fizeram.
porque Deus tem nos revelado o que eles fizeram, para que naquele dia possamos, junto com o nosso Senhor, julgar não só o mundo que está no poder do diabo, mas também a corte celestial que não obedeceu a Deus. Vocês já imaginaram a santidade que nós devemos ter? Ou não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes ou concernentes a esta vida? Tem muitos crentes que não fazem a menor ideia do que isso significa, porque nunca tiveram acesso à verdade. Servem um Deus de dupla personalidade, mas nós não. Nós servimos ao verdadeiro, ao único Deus verdadeiro e a vida eterna. O único Deus verdadeiro é a vida eterna. Amém, irmãos? Eu acredito que aquilo que vocês beberam hoje é o suficiente para fazê-los perder o sono e refletirem mais sobre a vida que vocês têm levado. E a responsabilidade que lhes foi incumbida por meio do Evangelho que nós temos recebido. Que você possa se portar tal como um servo de Deus, em santidade e santo trato, para que naquele dia possamos exercer a função a qual nós somos destinados, de exercer juízo sobre os homens deste mundo e sobre os anjos que não se sujeitaram à glória de Deus e deixaram sua habitação, não só os que deixaram sua habitação, mas também os que quiseram se passar por deuses, roubando a glória do verdadeiro. Amém, irmãos? O irmão Luciano vai passar entre os irmãos para recolher aí a oferta de caridade dos irmãos. Que os irmãos possam contribuir de forma generosa, com o coração disposto. Que vocês possam contribuir para que essa obra continue. Nós precisamos da caridade de todos vocês. Nós precisamos da sua generosidade para mantermos a obra de Deus. Porque Deus nos supre por meio da caridade dos irmãos. Pode ter certeza que, como Paulo disse, aquele que semeia com fartura também colherá. Pode ter certeza disso, que nenhum centavo que você tem dado para ajudar a obra de Deus ficará sem a justa retribuição. E Deus vos consolará e suprirá em tudo aquilo que for necessário para a vossa peregrinação aqui neste mundo. Amém, irmãos? Nem que seja a água da pedra. Fiquem de pé, vamos orar. Leiam as parábolas de Jesus, porque elas ocultam, como ele disse no capítulo 12, versículo 35, mistérios desde a criação do mundo. Se pode entender muitas coisas. Estejam atentos às palavras dos profetas. Ele nos advertiu a isso. É uma luz em meio às trevas, as palavras dos profetas. Nos revelam muitas coisas. Inclusive, Mateus capítulo 12, versículo 35, Cristo faz uma referência ao que Isaías profetizou, ou Deus por intermédio do profeta Isaías. Então estejam atentos. Tem muita coisa boa que pode como que eu posso dizer, se arrancar da antiga aliança. Paulo diz que as escrituras, para quem não sabe, escritura em hebraico é Tanakh, que é o compêndio entre leis, salmos, provérbios, os livros poéticos, os cânticos, os livros de sabedoria e os livros proféticos maiores e menores. Tanakh, Torá, Neviim e Ketuvim. Isso é uma mistura das três repartições de livros da antiga aliança. E Paulo diz que ali existem coisas em 1 Timóteo que são poderosas para levar um homem a ser como Deus quer que ele seja. E outro dia nós vamos falar sobre isso. Só que você consegue tirar a palavra de vida da alegoria. O juízo lá, literal.
literal, só acontecerá no final. O Deus lá é alegórico. Tudo ali é alegórico, Paulo diz. Que se entende por figura, sombra e alegoria. Só que os homens pregam literalmente. Ou seja, eles não conseguem entender o pano de fundo. O que Deus está trazendo, deixando que tudo aquilo acontecesse. Amém, irmãos? Soberano Deus. Deus bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Nós te glorificamos porque o Senhor nos chamou e nos separou. Nós te glorificamos porque por meio da tua palavra o Senhor tem nos santificado, aperfeiçoado, por meio do seu Espírito tem nos purificado, tem nos lavado. Mas faltam muitas coisas ainda. Desperta no nosso peito o coração do teu Filho e a mente do teu Filho domine todo o nosso ser. Purifica a nossa alma, troca o nosso espírito, forma em nós um espírito de acordo com a sua vontade e nos dê também o seu espírito da verdade. Sela-nos com o seu Espírito Santo e também nos cele, nos marque a fronte com o teu nome, com a tua marca, o que garante que somos propriedade tua. Não permita que o inimigo nos toque, dai-nos a oportunidade de pagarmos por todo o mal que cometemos ainda nessa terra, para que aperfeiçoados nós possamos chegar nas mansões celestiais diante do Senhor e face a face te dizer obrigado, Pai. Produz em nós um coração grato e uma mente que sempre lembre da sua misericórdia quando olha para os seus erros. Que a tua lei esteja no nosso coração, nos dando entendimento. Que o teu evangelho venha revelar, meu Pai, tudo aquilo que ele pode, para nos levar à presença do Senhor, iluminados no entendimento, agraciados pela manifestação de Cristo em nós. Que o verbo em nós venha se fazer carne, desfazendo todas as obras do diabo, em o nome do Senhor Jesus. Nós renunciamos todo o falso credo, o falso Jesus, o falso evangelho, o falso Deus, o Deus das trevas, o Monte Sinai, a lei da condenação e da morte. Tomamos posse da lei da vida, tomamos posse do evangelho da luz, o que é encoberto para os que são deste mundo cegos pelo Deus desse século, mas para nós que temos crido, é o teu poder para a nossa salvação. Que em nome do Senhor Jesus, do Senhor Yeshua, o Senhor venha nos dar a sua graça e a virtude do Senhor esteja nos cobrindo e nos colocando de pé, para continuarmos marchando como um exército que não volta atrás, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Deus Todo-Poderoso e o seu amor manifesto em Cristo Jesus esteja sobre a nossa vida perpetuamente. Que a sua misericórdia não nos abandone, que o seu rosto não vire de nós, mas que sobre nós estejam os seus olhos e a sua potente mão, nos carregando, nos protegendo, seja Ele a nossa retaguarda, seja Ele a companhia lateral, seja Ele aquele que vai na frente, seja Ele o que nos guia e que nos guarda, em nome de Jesus, até entrarmos na terra prometida, em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E os que creem, e os que creem que são destinados, os que querem ser habitantes do reino pela eternidade, digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém, irmão.